Fala aí, povo, graça e paz. Eu sou o Márcio, te desejo boas-vindas aqui no canal de Leigo para Leigo, porque aqui todos estamos aprendendo. Então hoje nós vamos passear um pouco aqui para entregar esse condensador industrial gigante que vocês estão vendo aí. E durante essa viagem pela Europa, em algum lugar da Europa, nós vamos falar de uma viagem muito mais interessante. E vamos acompanhar aqui comigo. Você está preparado para uma viagem insana pelo mapa do Eurotruck e além disso, que vai te deixar de queixo caído? Hoje a gente vai refazer a rota mais tensa da Bíblia, que é a fuga de Jesus e seus pais para o Egito. Bora embarcar nessa jornada. Eu vou colocar aí na tela para você ver mais ou menos o mapa de como foi essa rota. Mas vamos lá. Eu já tinha falado que Herodes era de uma maldade assustadora. Depois que os magos foram embora, vamos ver hoje que o anjo fala para José, o pai de Jesus, sobre esse cabra sem vergonha que era esse tal de Herodes. Então, bora entender o que rolou. Já tinha falado, né? Que ele era de uma maldade enorme. E depois que isso tudo aconteceu, um anjo aparece em sonho para o José, o pai adotivo de Jesus, e manda um spoiler sinistro. Herodes vai atrás do menino para matar ele, mete o pé para o Egito agora. Isso está em Mateus 2,13. Então, vocês já repararam que quando se trata de proteger Jesus, o anjo aparece sempre a José? Porque apesar de José não ser o pai de Jesus, ele tinha uma paternidade e tinha que exercer um sacerdócio sobre a vida de Jesus, e até o mesmo está pronto para seguir sozinho o ministério dele. Mano, imagina o desespero. José acorda de madrugada, avisa Maria, pega o bebê Jesus e some no meio da noite. Tudo sem Waze, sem posto de gasolina e com Herodes e os soldados dele na cola. Imagina como é que foi essa viagem. Então vamos lá. A viagem de Belém para o Egito dava mais ou menos uns 500 quilômetros. Isso é tipo ir de São Paulo até o Rio, mas no deserto. Com cobra, assaltante e um bebê chorando lá no banco de trás. E olha que eles não tinham uma Scania com suspensão a ar, tipo os caminhões do Eurotruck aí que a gente vê correndo. Era no lombo de um jumento ou a pé. As viagens naquela época eram assim. Por isso levava dias para se concluir uma viagem dessa. Sabia que o Egito era o refúgio clássico dos hebreus? Jacó fugiu para lá na época da fome. Em Gênesis 46 você vai ver essa história. E agora Jesus repete o caminho, só que dessa vez para salvar a humanidade. Só por causa dessa curiosidade aí já vale o seu like, né? Até a morte do Herodes, que é calculado ter sido cerca de 2 anos depois da fuga de Jesus para o Egito, para cumprir a palavra de um profeta que disse: do Egito chamei o meu filho. Tinha muito disso, né? Eles cumprirem uma promessa que tinha sido falada anteriormente. Eles estavam no contexto ali da profecia ainda, então ficavam no local até que se cumprisse. Acho isso muito legal. Então, continuando a história, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, ficou brabo o homem e mandou matar geral, todos os meninos que tinha em Belém, em toda a redondeza de 2 anos para baixo, segundo o tempo de idade que os magos tinham previsto. Aí deu ruim para geral, né? Imagina, as famílias ficando sem os seus bebês, só porque ouviu falar que Jesus seria rei dos judeus e não queria perder o seu reinado. A que ponto um homem pode chegar na maldade por conta da vaidade e do orgulho, hein? Isso mostra o quanto o diabo tentou destruir Jesus desde pequenininho, mas o plano de Deus é imparável. Nesse momento, se cumpre mais uma profecia dita pelo profeta Jeremias, que falava em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Imagina você ouvir uma profecia dessa e tempos depois você vê que aquela profecia está se cumprindo. Uma profecia triste, né, que nos angustia quando a gente ouve. E essa profecia
retrata um pouco do sofrimento que aquelas mães passaram naquela época, nessa época do que Jesus estava acontecendo. Então, Raquel foi a esposa preferida de Jacó, um dos grandes homens de Deus no Antigo Testamento. Como tal, ela era considerada a mãe de uma nação. Dos 12 filhos de Jacó, haviam se originado as 12 tribos de Israel. Depois que Herodes morre, né, um spoiler aqui, Deus deu um jeito nele, né, claro, o anjo avisa José de novo. Fala para José, pode voltar, mas por medo do filho de Herodes, eles vão para Nazaré, ao invés de voltar para Belém. E é por isso que Jesus é chamado de Nazareno. Né? Tem até aquela frase famosa, a gente vai passar por ela, que uma pessoa chega e fala assim de Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É porque ele foi para Nazaré depois que ele voltou do Egito. Nazaré era tipo uma cidade esquecida da época. Em João 1,46 você vê isso. Mas Deus ama transformar o humilde em incrível. É isso mesmo, gente. Então, galera, essa história mostra que mesmo nas estradas mais difíceis, Deus está no controle. Jesus passou por tudo isso para um dia te salvar. Se tu tá numa fuga agora, imagina só, tipo eu tô ali, né? Eu não tô fugindo, eu tô indo fazer uma entrega, né? Uma entrega bem complexa ali no caminhão, que vocês estão vendo aí, já tá clareando o dia, né? Mas se tu não tá nessa situação aí, de um ambiente controlado, com escolta na frente e atrás, para você poder chegar com segurança no lugar do seu destino, confia, porque Deus tem um plano para você. E se você gostou dessa história e quer continuar assistindo as próximas histórias, já deixa o like, marca aí o sininho aí, compartilha com seus amigos, porque agora eu voltei, mas voltei para continuar essa história até o fim. A gente não vai parar não, vamos seguindo e bora pro Egito, gente. E não esquece, leia a Bíblia, honra seu pai e sua mãe, obedeça a Deus e seja muito feliz. Grande abraço aí e até a próxima história.